Hoje pela manhã, essa palavra veio com precisão cirúrgica. Algumas pessoas que depois conversaram comigo. E é interessante que essa palavra não era só para essas pessoas que disseram: pastor, foi para mim essa palavra. Você já teve esse dia assim com essa sensação? Essa palavra era para mim. E é para você, mas não é só para você. É para todos. E é claro que para cada um de vocês, ela vai ter uma forma, um sentido, uma aplicação. E acredite, essa palavra de hoje pode mudar radicalmente a sua vida. Então, se você tem medo de mudança, essa é a hora que o culto acabou para você, ok? Fala para quem está do seu lado, essa é a hora que sai. Essa é a hora de ir embora. Quem quer continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Mas se você está aberto para uma transformação e tem coragem de permanecer, Deus vai falar contigo. Amém? Isaías, capítulo 28, o verso de número 20. O texto diz bem assim: a cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. Você pode repetir isso após mim? A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Jô, diminui o volume desse direito aqui, ó, tá bem alto esse. Pai, nós estamos na tua casa, na tua presença. E eu quero pedir que o Senhor tenha toda a liberdade para agir e operar neste lugar. Flua neste lugar, Pai. Cumpra neste lugar tudo que o Senhor designou, tudo que o Senhor deseja, Pai. Que estejamos abertos a tudo que o Senhor quer falar ao nosso coração e a toda a experiência que o Senhor quer nos dar nesta noite. Pai, fala conosco, ministra aos nossos corações, fala ao coração da tua filha, ao coração do teu filho, de acordo com o desejo do teu coração, Pai. Cumpra o teu propósito neste lugar, cumpra a tua vontade neste lugar, Pai. Nós oramos com muita gratidão a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, gente? Quem aqui já deitou numa cama que você não cabia nela? Ou num colchão que você não cabia nele? Quem já passou por isso? E quem aqui numa noite bem fria tinha que dividir o cobertor e não dava conta de você se cobrir? Quem já passou por isso alguma vez? Olha, que interessante. Geralmente em retiros isso acontece, né? No último retiro dos teens, o meu colchão era o que possivelmente servia para algum berço e estava aqui na igreja. Na verdade eu levei um para mim, mas a pastora Zilma esqueceu de levar o para ela, e eu emprestei o meu e eu fiquei com aquele. Então o colchão era basicamente aqui, ó, do bumbum para cima, né? E as pernas ficaram pro lado de fora. Mas enfim, retiro, a gente sabe que dorme pouco, come muito, e é uma bênção. Esse texto é uma metáfora.
E é uma metáfora para falar uma verdade. É uma metáfora para falar um resultado inevitável ao povo de Efraim. E que resultado inevitável era esse? O distanciamento deles de Deus, inevitavelmente, os levaria a uma vida de insatisfação. Repita isso: o distanciamento de Deus os levaria, inevitavelmente, a uma vida insatisfeita. Então o Senhor está dizendo: onde vocês estão colocando o refúgio de vocês, onde vocês estão colocando a confiança de vocês, onde vocês estão depositando a fé de vocês, onde vocês estão fundamentando a vida de vocês, é como quem dorme numa cama curta, cuja o comprimento dessa cama não é suficiente para você, ou também um cobertor muito curto que não é suficiente para você. E inevitavelmente, essa metáfora fala de forma cirúrgica a instalação da insatisfação na vida desse povo. E sabe o que é interessante? Satisfação é um artigo de luxo hoje, é assim ou não é? E dentro do marketing, tem frases que dizem bem assim: satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Quem já viu isso? Em caso de 7 dias, se não estiver satisfeito, nós devolvemos o seu dinheiro. É assim ou não é? Nós buscamos por satisfação. Nós buscamos preencher isso dentro de nós. Mas existe um grande desafio nisso. E que desafio é esse? Em que eu deposito a minha satisfação? Onde eu deposito a fonte da minha satisfação? Este povo estava depositando a fonte da sua satisfação meramente nas coisas deste mundo e se distanciando numa relação que a cada dia deveria ser mais próxima de Deus. E aqui, gente, é onde muitas pessoas se perdem. Porque nós somos seres desejantes. Nós temos um desejo que parece que não tem fim. Assim ou não é? Você acabou de comer aquela sobremesa maravilhosa, mas daqui a pouco você já pensa: quando eu vou comer de novo, né? E já está pensando: quando eu vou acessar isso de novo? E sabe o que é interessante? Nós buscamos por essa satisfação. Existe um desejo que parece ser insaciável dentro de nós. Só que poucas pessoas entendem o porquê. E o porquê é que, embora finitos, nós fomos ligados a Deus de uma forma eterna. E Ele plantou no nosso coração a eternidade. Repita isso: Deus plantou em meu coração a eternidade. E preste atenção nisso: insatisfeito estará o seu coração, insatisfeito estará a sua vida, enquanto você não encontrar completa satisfação em Deus. Por quê? Aquele sentimento de falta, ele é do tamanho de Deus. Esse sentimento de falta é do tamanho de Jesus. E ainda que você tente preencher isso com tantas coisas maravilhosas que este mundo oferece, de entretenimento, de viagens, de experiências,
Nós estamos vivendo agora um tempo onde se fala muito sobre viver experiências. E tem aplicativos de viagens que quando você olha ali as ofertas, você fala, meu Deus, eu mereço ir para esse lugar aqui. Quem gosta aí de viajar e conhecer lugares lindos e maravilhosos? Olha aí. É assim ou não é? E eu super recomendo e indico essas experiências. Mas o que você precisa estar atento é que experiência alguma deste mundo é capaz de suprir essa falta, essa raiz de insatisfação que um coração eterno busca em um mundo temporal. Toda satisfação que só pode ser encontrada em um Deus eterno, jamais será encontrada em um mundo temporal. Quem está entendendo isso? Ótimo. Então, todas as vezes que você tenta suprir algo na sua vida, que deveria ser suprido em Deus, através do casamento, através do cônjuge, através do namorado, através do amigo, através do trabalho, do emprego, da sua empresa, através daquilo que você faz ou daquilo que você possui, insatisfeito estará o teu coração. Você pode ter o mundo todo e ainda insatisfeito estará o seu coração. Por quê? Como disse Agostinho, no ser humano existe um vazio do tamanho de Deus, e só Ele pode suprir. E você já parou para pensar no tamanho de Deus? Você já refletiu sobre o tamanho de Deus? Quem aqui é pai e mãe e já levou o filhinho para brincar na praia? Levanta a mão. Uau! Imagine o seu filhinho, essa criança linda, maravilhosa, fazendo uma piscininha na areia. E ela pega o baldinho e ela vai lá na água, enche o baldinho e traz para a piscininha dela, e ela enche. E aí você pergunta, filha, filho, o que você está fazendo? E ela responde, mamãe, papai, eu estou colocando o oceano na minha piscininha. Isso é possível? Sim ou não? Impossível. Mas sabe o que é interessante? Esse lugar que Deus plantou a eternidade dele em você, esse lugar que esse Pai amoroso plantou a eternidade dele em você, Ele ainda que sendo soberano, Ele ainda que sendo onisciente, onipotente, onipresente, Ele que ainda sendo todo-poderoso, Criador de todas as coisas, se faz pequeno bastante para ocupar um lugar em você, que coisa alguma criada neste mundo é capaz de suprir. E a minha pergunta é, você já encontrou esse lugar em Deus? Você já vive essa experiência em Deus? Caso contrário, você não tenha encontrado, essa metáfora que está aqui em Isaías 28, verso 20, será a metáfora da sua vida. E eu quero reler ela, que diz assim: a cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. Quem está entendendo, diga amém. Então preste atenção nisso. A insatisfação é um resultado inevitável de um coração que está se distanciando de Deus. E aí tem muitos de vocês aqui que vão começar a pensar, como assim? Eu estou tão perto de Deus, e com Deus eu estou tão satisfeito, eu só estou insatisfeita com o meu marido, com a minha esposa. Eu só estou insatisfeito com a minha igreja, com o meu líder. Eu só estou insatisfeito com o meu trabalho, com a minha empresa. Eu só estou insatisfeito com algumas pessoas. Aí que está a grande questão.
Se você entendeu o que Deus é capaz de suprir em você, não há falta de recurso algum neste mundo, não há falta de atenção alguma deste mundo que seja capaz de abalar o seu coração e torná-lo insatisfeito, se a base de toda a satisfação dele está em Deus. Você consegue entender isso? Então veja bem, essa metáfora é um retrato perfeito, é uma explicação perfeita da insatisfação de uma vida sem Jesus, mas também de uma vida com Jesus pelos motivos errados. Repita isso. É o retrato perfeito da insatisfação de uma vida sem Jesus, mas também de uma vida com Jesus pelos motivos errados. Insatisfeito não é só quem não conhece Jesus ainda, mas é quem conhece e relaciona-se com Ele pelo motivo errado, do jeito errado, e muito menos sabe acessar tudo que já é nele e possui nele. Quem é insatisfeito por não conhecer Jesus? Aquele que ainda não teve a experiência da salvação nele. Aquele que ainda não foi capaz de reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, conhecer e entender a obra dele na cruz do Calvário e, mediante a fé, confiar, acreditar e publicar essa fé de que na cruz do Calvário ele morreu a sua morte para que hoje você recebesse vida. E com esse entendimento, abrir o coração para recebê-lo numa experiência pessoal como Senhor e Salvador da sua vida. Quando isto acontece, você vive a experiência do novo nascimento. E você passa a pertencer ao corpo de Cristo. E você passa a ser nutrido de uma forma espiritual como antes você nem sabia que era possível. Então, existem pessoas hoje que estão destinadas a uma insatisfação por ainda não conhecerem Jesus como poderiam conhecer, por não relacionar com Jesus como poderiam se relacionar, porque uma coisa é eu ver um filme sobre Jesus, uma coisa é eu saber quem foi Jesus, uma coisa é eu saber contar o que Jesus fez, mas completamente diferente é aplicar a obra de Cristo na cruz e todos esses resultados na minha vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas aí, há aqueles que ainda que estando na casa do Pai, se relacionam com Ele pelos motivos errados. Isso é possível? É. Quem se lembra da parábola que Jesus contou do filho pródigo? E que ele inclui nessa parábola o irmão do pródigo. O pródigo, a princípio, é aquele que sai da casa do pai. É aquele que pede a herança e vai gastar toda essa herança de forma dissoluta. Mas será que o filho que fica na casa do pai também não é um pródigo? Na parábola você vai entender que sim. Porque embora permanecendo na casa do pai, o coração era insatisfeito. Embora permanecendo na casa do pai, o coração era um coração que acumulava mágoa, rancor, ressentimentos. Embora na casa do pai se sentia injustiçado, se sentia tratado de forma diferente. Embora na casa do pai não conseguia celebrar o retorno do próprio irmão, ou as coisas que já era herdeiro
na própria casa do Pai. Quem se lembra dessa parábola? Depois você pode ler. Estou apenas fazendo menção para você entender esses dois lados. Ficou claro? O pródigo na casa do pai, quando vê o irmão voltar, fica furioso. Desperdiçou tudo e agora ainda é tratado com festa. E eu que faço tudo certo aqui, nem um cabritinho me deu para eu fazer um churrasco com os amigos. E sabe o que é interessante? O pai fala para ele: filho, tudo que está aqui é seu. Quer comer um cabritinho? Vai lá, pega, mata, faz a festa com os amigos, celebra. Tudo aqui é seu. Está na casa do pai, coração transbordando em satisfação, se sentindo rejeitado, se sentindo injustiçado, mas só porque não sabe acessar o que já possui na casa do pai, só porque não sabe ainda quem é na casa do próprio pai. Amém, gente? Então, de uma forma bem simples para você entender, em primeiro lugar, insatisfeito estará o seu coração até que ele encontre sentido em Jesus. Você pode dizer isso? Insatisfeito estará o meu coração até que encontre o sentido em Jesus. João capítulo 14, o verso 6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho para você voltar para o Pai, mas eu também sou a verdade que te conecta ao real sentido da vida. Sou a verdade que te conecta ao real propósito da vida. Sou a verdade que pode alinhar o porquê você está neste mundo. E quando isso acontece, você encontra a vida. O capítulo 10, o verso 10 diz que o ladrão vem senão para roubar, para matar e destruir. Mas ele veio para quê? Veio para nos dar vida e vida em abundância. E por quê? Embora sabendo que nele existe abundância, há muitas pessoas que, ainda que já nele, ou afirmando que já nele, vivem insatisfeitas. Quem já viu um ser humano insatisfeito por aí? Confessa, levanta a mão aí, levanta, eu sei que tem. Quem já viu um ser humano insatisfeito? Às vezes já começa na hora que acorda, é assim ou não é? Ai, mais um dia, não acredito. Tem gente que já está desesperada com a segunda-feira. E tem gente que já está pensando assim: por que me lembrou? Que bom, enquanto eu nem estava lembrando que amanhã é segunda. Por que isso? Porque embora sabendo quem é Jesus, embora talvez até entregando a sua vida a Jesus, você ainda não sabe acessar tudo que você tem e pode em Jesus. E eu vou dar um exemplo muito simples. Por que insatisfeito estará o meu coração até que eu encontre total sentido em Jesus? Porque sem Jesus, o seu passado será um passado de frustração e culpa. Sem Jesus, o seu presente será um presente de estresse e culpa. Sem Jesus, o seu futuro será um futuro de medo, ansiedade e culpa. E como isso acontece? Porque só vivendo o que você pode viver em Jesus, você olha para o passado com um senso de dever cumprido. Só sabendo quem você é em Jesus, você vive o presente com um senso de total entrega da tua vida a Deus. E só em Jesus, você olha para o futuro com um senso de uma certeza, de uma convicção poderosa
de que o melhor ainda está por vir. E eu pergunto, é assim que você vive hoje? Abre a sua Bíblia, quero dar um exemplo na palavra de Deus sobre isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 8. É muito importante você entender que o que nós vamos ler, quem está escrevendo, é a última carta da vida dele. O que o reserva após essa carta é a morte. E você precisa entender que essas palavras são provenientes de um contexto de quem está preso e condenado à morte. E veja o que o apóstolo Paulo diz. E é interessante que ele está falando ao seu filho na fé, um filho muito amado. E ele diz bem assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha que interessante, gente. Quando Paulo olha para o passado, ele está encerrando a vida dele, e ele faz uma retrospectiva. Ao olhar para o passado, ele tem um senso de dever cumprido. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se hoje fosse o seu último dia de vida, você olharia assim para o teu ontem? Você olharia assim para a sua última semana? Você poderia dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Qual é o combate que você está combatendo em Jesus? Qual é a carreira, qual é a obra que você está comprometido e comprometida a completar em Jesus? E qual é o lugar nele, a fé nele, que você está comprometido, comprometida a guardar até o último dia, o último segundo da sua vida? Se você não equalizar isso na sua vida, você sempre vai olhar para o passado de uma forma deprimente e cheia de culpa. Repita isso: excesso de passado com culpa é inevitável me deprimir. E nisso nasce a raiz da insatisfação. Muitas pessoas aqui estão insatisfeitas porque, além de conhecer Jesus, ainda não sabem como resolver o seu passado em Jesus. Mas olha que interessante. O verso 6, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e está próximo o tempo da minha partida. Ele está preso, está sendo condenado à morte. Só que não são as pessoas que estão matando ele, é ele que está entregando a vida como oferta ao Senhor. Você consegue entender a diferença disso? Aqui ele está demonstrando como que você olha de uma forma positiva, ainda que o cenário seja o mais aterrorizante da sua história.
Quando você sabe o lugar que você ocupa em Jesus, quando você sabe a vida que você tem em Jesus, quando você sabe o que significa estar em Jesus, ainda que preso, você está livre. Ainda que condenado à morte, você está vivo. Porque o presente dele, repita isso, o presente dele tem um senso de total entrega da sua vida a Deus. Se hoje o seu presente tem um senso de total entrega da sua vida a Deus, quando chegar segunda-feira amanhã, você vai olhar para o seu domingo com um senso de dever cumprido. Se na sua segunda você tem um senso de total entrega da sua vida a Deus, você vai chegar na terça e vai olhar para a segunda com um senso de dever cumprido. E sucessivamente você vai construindo uma vida com passado, presente e futuro no centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está entendendo isso? E aí ele diz, verso 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Como que ele olha para o futuro? Ele olha para o futuro, sabendo que o melhor, ninguém pode impedi-lo de acessar. Porque o melhor que ele vai poder viver na vida dele não vem desse mundo, mas vem daquele que o criou, daquele que o fez e daquele que reservou uma coroa mediante a sua justiça, que é para ele, mas não é só para ele, mas é para todos quantos também, assim como ele, combatem o bom combate, completam a sua carreira, guardam a sua fé e amam a vinda do Senhor Jesus. E eu pergunto, será que ele pode encontrar essas pessoas aqui hoje? Será que ele pode encontrar você assim aqui hoje? Por que eu pergunto, gente? Até acabei esquecendo de falar, mas eu vou falar agora. O tema dessa mensagem é a geografia da insatisfação. E insatisfeito estará o teu coração, até que ele entenda que só em Jesus há completa satisfação. Repita isso, só Jesus me satisfaz. Mais uma vez, só Jesus me satisfaz. Se isso for uma verdade, será que você vai fazer biquinho para o que você vem fazendo? Seja para o pai, para a mãe, para o filho, para o namorado, para o cônjuge. Se isto for uma verdade, como será o semblante da sua vida em um lugar desse? Onde você olha para o ontem com senso de dever cumprido. Vivi esse dia para a glória de Deus. Fiz o melhor nas condições que eu tinha. E tudo para a glória de Deus. O hoje, minha vida está totalmente entregue a Ele. E o amanhã pertence a Ele. E eu sei que, ainda que eu planejando coisas lindas e maravilhosas para essa vida, o que Ele tem reservado a mim é muito maior do que qualquer homem pode pensar, do que qualquer coração pode sentir, ou do que qualquer olho viu. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Posso ouvir um amém? Tem gente que já está preocupada. E se eu ficar tão satisfeito em Jesus e não querer mais namorar e casar, hein? É aí que você vai casar do jeito certo. Porque sabe qual é o maior problema?
é que existem pessoas que acreditam que a sua insatisfação é o estado que ela está de solteira ou solteiro, e que quando casar, ficará plenamente satisfeita. Quem aqui é casado? Quem encontrou essa satisfação gostosa, prazerosa, indescritível no primeiro ano de casamento? No segundo? Terceiro? Quarto? Vai diminuindo aí, né? Tem gente que já até parou de levantar a mão, né? Quem está entendendo isso, gente? Só uma pessoa satisfeita pode entrar num casamento e continuar satisfeita. Só uma pessoa satisfeita pode entrar em qualquer cenário da vida, ainda que o mais desafiador, e continuar satisfeita. Porque a fonte, a raiz da sua satisfação não é suprida pelas circunstâncias, mas sim tem uma origem no céu, tem uma fonte em Deus, e se aplica na minha e na sua vida, na própria pessoa de Jesus, que mora em mim, que mora em você, que está em você, e opera e se manifesta através do Espírito Santo. Amém? É uma pena que o horário foi e eu só estou no primeiro ponto, né? Como sempre, né? E eram 4, mas eu vou encerrar com o último. Repita isso. Insatisfeito estará o meu coração enquanto eu ver Jesus como um meio e não um fim. Como assim? Quem aqui já recebeu uma bênção de Deus? De verdade, não tem dúvida que foi Deus que te abençoou. Tem muita gente que relaciona-se com Deus, muita gente que relaciona-se com Jesus como um meio de acessar as bênçãos do céu, como um meio de acessar recursos do céu, como um meio de acessar as bênçãos de Deus. E sim, Ele nos ensinou a orar no nome dEle, Ele nos ensinou a pedir coisas no nome dEle, Ele nos ensinou que entre Deus e os homens não há nenhum outro mediador a não ser Ele. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o verso 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas o grande problema é quando a sua relação com Jesus é apenas um meio de acessar as bênçãos de Deus. É quando a sua relação com Jesus é uma relação mercadológica. Jesus, eu vou andar contigo, mas garante aquele boy para mim. Jesus, eu vou andar contigo, mas dá um jeito no meu marido. Jesus, eu vou andar contigo, mas olha, prospera a minha empresa. Jesus, eu vou andar contigo, eu vou te servir, eu vou fazer tua obra, vou fazer tudo direitinho lá na igreja. Mas o senhor tem que fazer isso, 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 isso e isso. E aí a relação com Jesus é um meio. E naturalmente muitas pessoas, ainda que professando a sua fé em Jesus, mantêm um coração insatisfeito, como um filho birrento, mimado e fazendo biquinho. Quem aqui já fez uma oração em nome de Jesus? Levanta a mão, vai lá, me ajuda, levanta a mão. Ótimo. Quem aqui já ouviu, depois de uma oração, apenas o silêncio? Nenhuma resposta, levanta a mão. Quem já ouviu, espera, ainda não é a hora. Quem já ouviu? Vamos ver. E quem já ouviu, não, isso não é para você. Olha que interessante. Como você reage às respostas de Jesus?
como sente o seu coração ao que Ele diz a você. Uma vez conversando com uma jovem sobre um relacionamento que estava para iniciar: pastor, eu estou orando. Eu perguntei: mas já está beijando na boca? De vez em quando. Então não está mais orando, né? Já está experimentando, já está fazendo aí um experimento, não é só orar, né? Você já orou para ter clareza da vontade de Deus para a sua vida? Ai, pastor, e se Ele falar não? Mas acabou de dizer que estava orando, já não estava só orando, estava beijando já. E a hora que eu falei: você já orou? Vai que eu oro, Ele fala não. Quantas vezes você ora na perspectiva de só ouvir o sim, e no receio de ouvir o não, porque você já viu que tem muitos motivos para dar um não, mas não tem coragem, não tem nem coragem de colocar diante de Deus para Ele dizer ao teu coração o que você tem que fazer. Isso acontece muito com pessoas que têm dificuldade em dizer não. Tem alguém aqui que tem dificuldade em dizer não? Sempre é o salvador da pátria, está pronto, disponível para tudo e para todos, e geralmente são muito insatisfeitos. Por quê? Fazem, e na hora que Ele precisa, o que acontece? Cadê esses infelizes, né? Na hora de receber está tudo aqui, né? Mas a hora que eu preciso não tem um filho de Deus, né? Quem já passou por isso? E aí o coração fica insatisfeito. E aí uma pessoa insatisfeita, ela pensa assim: eu preciso mudar de religião, eu preciso mudar de igreja, eu preciso mudar de pastor, eu preciso mudar de célula, eu preciso mudar de cidade, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de marido, eu preciso mudar de namorado. E na verdade não é essas coisas que você tem que mudar, mas sim o teu coração. Mas sim como você encontra satisfação na tua vida, sem depender das circunstâncias. E aí, se eu entender Jesus como um fim, por que como um fim? Repita isso: Jesus não é o lugar para onde eu olho, mas o lugar de onde eu olho. Isso muda tudo. Tem muita gente que pensa que Jesus é um lugar para onde você olha, mas não. Jesus tem que ser o lugar de onde você olha todas as coisas. E se você olhar para as circunstâncias como Jesus vê, eu te garanto que você não vai ter lugar para insatisfação. Se você olhar para os seus pais como Jesus os vê, eu te garanto que não haverá insatisfação. Se você olhar para os seus irmãos, para as pessoas que estão à sua volta como Jesus vê, eu te garanto que não haverá insatisfação. Quem aqui tem sogra? Cunhado? Esse povo é abençoado, não é? Se você olhar para eles com a lente de Jesus, eu te afirmo que não estará insatisfeito o seu coração. Mas como isso é possível, pastor? Porque se você olhar com o olhar de Jesus, você não vai ver essas pessoas ou esses cenários como um lugar fim, mas como um lugar fase, onde você, junto com Ele, é co-criador de uma nova realidade, de um novo ambiente, de um novo cenário, de uma nova história. E você, no lugar de ficar insatisfeito com o que você vê, você vai encontrar propósito e missão. Porque você vai dizer: Jesus, eles ainda não são tudo o que podem ser,
Mas eu sei que o pouquinho que o Senhor já me deu, o pouquinho que o Senhor já me revelou, a satisfação que eu já encontrei em Ti, se estiver neles, eu sei que vai mudar, algo vai ser diferente. E então você não olha para o cenário como um cenário para ficar insatisfeito. Você olha para o cenário para manifestar o seu propósito, para cumprir a sua missão, para ser um instrumento de Jesus, para que assim como você é satisfeito, assim como você é feliz, assim como você é grato, assim como você transborda dessa alegria, que é uma alegria indizível, porque ela tem origem na eternidade, no céu, outros também podem, e você é o caminho para eles. Quem está entendendo isso? O problema é como vai ser a partir de amanhã, né, com tudo isso, né? Então pense um pouquinho. Você está satisfeito com a tua relação com Deus? Você está satisfeito com a forma que você se relaciona com a sua igreja? Você está satisfeito com a sua célula? Você está satisfeito com a sua relação com seus pais? Você está satisfeito com a sua relação com seus irmãos? Pensa com carinho. Você está satisfeito no seu casamento com seu cônjuge? Você está satisfeito com os filhos que você tem ou que não tem? Você está satisfeito com os amigos que tem ou não tem? Você está satisfeito com o corpo, com a saúde que você tem? Você está satisfeito com a rotina que você tem? De trabalho, de estudos, de gestão do seu dinheiro? Sinceramente, você está satisfeito com os sentimentos que estão reinando no seu coração? Você está satisfeito com os sentimentos que predominam na sua vida? Se em alguma dessas coisas não há satisfação, pergunte-se, não o que as pessoas têm que mudar, não o que o cenário tem que mudar, mas o que no seu coração precisa mudar, que ainda não mudou. Posso ouvir um amém? Então repita isso: no que depender de mim, a minha casa será mais satisfeita. No que depender de mim, a minha célula será mais satisfeita. No que depender de mim, a minha igreja será mais satisfeita. No que depender de mim, eu serei mais satisfeito. Porque a fonte de toda satisfação é Jesus no lugar certo da minha vida. Amém. A geografia de toda satisfação é você entender quem você é nele. É você entender o que você acessa nele. É você entender o que você pode nele. É você entender que nele você é suprido de tudo e de nada mais tem falta. Repita isso: em Jesus eu sou suprido de tudo e de nada mais tenho falta. Por que isso, gente? O ladrão vem senão para roubar, matar mas Jesus veio para nos dar vida e vida em... Quem é abundante sente falta de algo? Quem é abundante vive escasso de algo? Quem é abundante vive insatisfeito? Não. Você precisa entender que é encontrar isso em Jesus. Que geografia é essa que eu me coloco em Jesus, que gera esse resultado na minha vida? E eu quero concluir com apenas um texto. Abre aí, por favor, Romanos
capítulo 8. Quero ler apenas o verso 28 ao 39. Romanos capítulo 8, versos 28 ao 39. E na leitura desse texto, eu já quero convidar o time de música aqui à frente, já quero convidar os nossos diáconos aqui à frente. E todos vocês, muita atenção nesse texto, muita atenção. Quantos aqui creem que esta palavra é a palavra de Deus? De verdade, crê de verdade? Amém. Então é Deus falando com você. A voz é minha, mas a palavra é de Deus, então ouça. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Preste atenção nisso. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem recebe essa palavra? Então aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Essa palavra diz que em Jesus não existe nada capaz de te separar de um amor que é incomparável a tudo que você possa definir como amor nesse mundo. E que nesse amor você é mais que vencedor. E que neste amor você é suprido de tudo que você precisa. E aí não tem altura e nem profundidade, não tem anjos e nem demônios, não tem vida e nem morte. Não é a tribulação, não é a perseguição, não é a espada, não é a fome. Nada, absolutamente nada, pode te separar desse lugar. Um lugar onde você é mais que vencedor e podemos dizer mais do que suprido em todas as suas necessidades. Luiz de Carvalho, quem é das antigas sabe, ele cantou dizendo: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus
Não tem nada. Lembra dessa, pastor Lucas? Pastor Lucas perdeu os cabelos já, então é desse tempo, né? Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos servir a ceia, mas antes disso, responda: onde está Jesus em relação à sua vida? Responda: quem é Jesus em relação à sua vida? Responda: o quão satisfeito é o seu coração em Jesus? Esse momento da ceia é um momento de profundo pertencimento, de profunda importância, de profunda conexão em amor àquele que é tudo, em tudo e por todos. E Jesus, Ele pode ser tudo para mim, mas Ele é tudo para você? O que Ele é para você?